E aqui eu vou falar de reajustes. Os reajustes, eles são alterações automáticas ou periódicas que visam atualizar o valor do contrato com base em índices previamente estabelecidos. O seu objetivo é compensar a perda do poder aquisitivo da moeda, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro inicialmente pactuado. Que a teoria, em resumo, é: você tem um contrato que anualmente ele precisa ser reajustado pelos índices de mercado. Esses índices eles já vêm determinados no próprio contrato, né? Então, lá, quando é feito o edital de licitação, eu não vou me aprofundar aqui, tá? Porque essa não é a nossa área, mas ela, como ela gera um impacto orçamentário, eu achei importante trazer. Então, o índice lá, que é previsto no contrato, ele é aquele, é por aquele índice que o contrato será reajustado. Então, é igual para todos os contratos? Não, vai variar. Você precisa, se você é fiscal de contratos, se você lida com contratos, é por isso que você precisa ler o contrato, você precisa conhecer as cláusulas contratuais, né? Então, eles são aplicáveis em contratos com duração superior a 12 meses, não envolve negociação entre as partes, né? Pois os critérios já estão definidos no contrato, ou seja, não tem como eu ficar negociando um reajuste. Na verdade, assim, eu vou até falar, colocar um adendo aqui, porque eu lembro que na época que eu estava na coordenação de contratos, tinha um aluguel, que a gente tinha vários prédios alugados na época, né? Tinha um aluguel que o índice GPM da época foi acima de 20%, assim, foi um negócio surreal, e aumentar muito, muito, muito pelo reajuste. Na época, a gente ligou, a gente conversou, a gente mandou ofício, não lembro, para o dono do local, e conseguiu negociar, apesar de que, assim, em regra, não envolve negociação, porque já está lá, né? O direito contratado é aquele índice, mas na época a gente conseguiu negociar para que ele não fizesse todo aquele reajuste, porque foi surreal, assim, foi um valor muito alto, eu não recordo exatamente o ano, e nem qual dos prédios, porque eram muitos prédios que a gente tinha na época, mas, então, no fundo, eles são um pouco passíveis de negociação, mas o direito do contratado é aquele que está lá no contrato. Então, se vier 50% e o contratado não quiser negociar, ele não é obrigado. Mas existe esse caso na UFOP que a gente conseguiu negociar um reajuste pelo índice GPM, que na época foi muito alto. Então, cuidados que os gestores e principalmente os gestores fiscais devem ter é que verificar a cláusula de reajuste no contrato e o índice definido e considerar o impacto no orçamento para o ano seguinte ao estimar os custos. Né? A gente traz aqui um exemplo da UFOPA, por exemplo, é o contrato de impressão e reprografia. Tem vários outros, eu trouxe esse aqui, que é um contrato que ele é reajustado por índice. Então, como ele não é um contrato que tem terceirizados, eu vou já falar das repactuações para vocês entenderem, aqui utiliza-se índices para reajustar, os reajustes geralmente são anuais, e tem as datas de aniversário desses reajustes, por quê? Em via de regra, conta-se um ano a partir da assinatura do contrato. Não sei, acho que não sei se a Lud está aí, que é a coordenadora atual de contratos, mas não sei se mudou essa regra, mas pelo menos era isso. E da data de assinatura do contrato, ou o que tiver sido previsto no edital também, porque pode ser que seja a partir da data do empenho, alguma coisa assim, e conta um ano para poder reajustar o contrato já dos índices, entendeu? E aí eu queria saber se alguém tem dúvida de como é que calcula reajuste. Eu não adentrei aqui no cálculo específico, não aqui, mas se alguém tem dúvida de como calcula reajuste, coloca ali no chat para mim, por favor. Ou se está tranquilo, podemos passar para a repactuação. Adilson, eu. Qual é a sua dúvida, Adilson? Me conta. Se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Pode mandar por mensagem, então, que eu leio aqui. E como calcular de...
A sua dúvida é sobre como calcula o índice ou se é alguma coisa, outras coisas específicas? Como calcula, Polly? Calcula mesmo, né? Tá. Gente, geralmente, vou abrir aqui, tirar aqui. A gente tem de uma forma bem simples, tá? Aqui não vou também me aprofundar muito, mas quando você, digamos que lá no seu contrato está dizendo que o índice de reajuste do seu contrato é o INPC ou IPCA, tá? Aí você, digamos que o seu contrato, esse ano, ele é de R$ 100.000, né? É um contrato R$ 120.000, R$ 10.000 por mês, né? Todo mês você paga R$ 10.000. E aí você quer saber como você reajusta, você pode vir aqui no Google mesmo, calcular reajuste. Tem umas calculadoras do próprio Banco Central, tá? Aí você vai colocar aqui, ó, selecione o índice de correção, aí já tem aqui o IPCA a partir de 1980, que é pelo IBGE. Aí, data inicial, digamos que o seu contrato foi assinado em janeiro de 2024. Em janeiro de 2025, ele completou 12 meses, então significa que a partir de então ele já tem direito ao reajuste, certo? Então, você vai colocar aqui o período inicial, que foi lá em janeiro de 2024. Digamos que a data de aniversário dele seja aqui dia 15 de janeiro. E a data final, eu acho que ele não vai estar, porque geralmente ele está. Esses índices eles ficam com a tabela do mês anterior. Bora ver se vai dar aqui. E aí, por exemplo, o valor que foi corrigido é o valor de 120.000, que era o valor inicial, tá? Corrigir valor. Ó, ele ainda não está, porque janeiro ainda não está disponível, né? Geralmente fica disponível um pouco antes, um pouco depois só. E isso acontece, inclusive é um problema, porque às vezes o fiscal ele já quer pedir, não, já quer se antecipar, já vou pedir, já vou abrir o processo para pedir o reajuste, só que como o índice ainda não está disponível, aí às vezes tem que esperar. Aí eu lembro que na época nos contratos também, não sei se mudou, se o Arvon, a Ludmilla quiserem me corrigir, mas na época eles até abriam o processo, a gente já corria com as análises, e depois, já lá, antes de fazer o aditivo, a gente incluía o índice do reajuste e fazia o reajuste com base no índice, que era o tempo mais ou menos que saía, né? Já só para agilizar o processo. Essa parte do fluxo eu não vou entrar aqui, tá? Era só como era na minha época, não sei se mudou isso, mas era uma forma que a gente tinha para o fiscal já começar a abrir o processo e fazer essas correções. Mas geralmente a gente utiliza essas calculadoras porque já tem aqui todos os índices, ó. Já tem GPM, já tem INPC, IPCA. Eu acho que o que não tem aqui, se eu não me engano, é o índice de TI, tem um índice de TI, que é específico para contratos ali do CETIC, né? E aí existe um índice específico de TI, eu acho que aqui ele não tem, tá? Mas geralmente essas ferramentas de cálculo tem disponíveis na internet e vocês podem utilizar elas, podem fazer essa simulação, inclusive imprimir e colocar no processo para subsidiar o parecer de vocês, tá? Não sei se eu falei alguma besteira, o Arlivan me corrige aí. O Arlivan tá aí, né? Então, pronto, vamos lá. Repactuações. As repactuações são ajustes no valor do contrato, mas, diferentemente dos reajustes, baseiam-se na recomposição de custos efetivos, principalmente em contratos de mão de obra contínua. Então, quais são as características das repactuações? Elas estão ligadas a aumentos de custos decorrentes de acordos coletivos de trabalho, como reajustes salariais ou mudanças em benefícios obrigatórios. São mais comuns
em contratos de serviços que envolvem dedicação exclusiva de trabalhadores, como limpeza e vigilância, exigem análise detalhada da planilha de custos do contrato para comprovar o impacto. Tá? E aí, alguns cuidados que precisam tomar aqui nas repactuações. Analisar as convenções coletivas que impactam o contrato, garantir que a documentação apresentada justifique o aumento solicitado e avaliar o impacto no orçamento e, se necessário, ajustar o planejamento financeiro. E, na verdade, aqui eu trago esse cuidado de avaliar o impacto no orçamento, mas anualmente, quando a gente pede lá o planejamento orçamentário de contratos, que a gente encaminha a planilha, daqui a pouco eu vou mostrar essa planilha, que é uma ferramenta que a gente utiliza para coletar essas informações de planejamento orçamentário dos contratos, você já precisa fazer a previsão, né? Pelo planejamento, você precisa se antecipar, mesmo que você ainda não tenha essas informações. Por exemplo, eu não tenho como saber qual vai ser o índice de reajuste de um contrato que vai acontecer só lá em 2026, né? Já que o planejamento começa esse ano. Mas baseado no histórico e nas médias, a gente faz uma previsão. E assim, geralmente, esses índices, principalmente índices de reajuste, né? Eles têm uma previsão já de mercado, às vezes dá muito certo, às vezes está muito longe, muito diferente do que foi previsto, mas a gente pode utilizar isso como base para prospectar o reajuste lá do ano posterior, entendeu? Então, isso também acontece para as repactuações. As repactuações também, geralmente, elas só estão disponíveis por exemplo, a gente está fazendo o PGO de 2026, que vai começar esse ano. Então, para a gente prever uma repactuação lá de 2026, a gente ainda não tem os valores certos que vão ser, né, reajustados, o salário e tal. Então, a gente prevê com base no histórico, né, ali o percentual que vem sendo reajustado ao longo dos anos, e a gente faz essa previsão para fazer o planejamento. Tá? Então, isso vale para os reajustes também, com base geralmente no histórico ou em previsões de mercado. Então, um exemplo aqui, um contrato de limpeza urbana previa R$ 1.500 por funcionário, com base no salário mínimo vigente. Após o novo acordo coletivo, o salário foi reajustado para 1.650, gerando um pedido de repactuação para refletir esse custo adicional. E aí, gente, tem contratos também, como de limpeza, que eles têm as duas características previstas no contrato, né? Ele tem reajuste dos materiais utilizados ali para fazer a limpeza e tem a repactuação. Então, é por isso que é importante os fiscais de contratos conhecerem aí, porque, às vezes, um contrato ele tem as duas situações previstas e ainda tem aniversários diferentes, porque, digamos que você assinou o contrato hoje, hoje não, lá em junho de 2024. Quando for em junho de 2025, faz o aniversário para reajuste dos materiais. Só que o acordo coletivo saiu em janeiro. Então, em janeiro, antes de completar um ano, você já precisou repactuar o contrato. Você já precisou aumentar o valor do contrato. Então, eu só estou trazendo essas situações porque elas precisam ser previstas no planejamento orçamentário de contratos. Por isso que é importante conhecer os contratos com profundidade. A Kátia vai falar alguma coisa? Falei alguma besteira? Kátia que ela está lá na fiscalização do contrato de limpeza. Não sei se ainda é um dos contratos mais complexos para fiscalizar, que diga a gestora Ariel. O contrato de limpeza ele é muito complexo, justamente porque ele é cheio de... Tem muitos trabalhadores com mão de obra dedicada exclusiva. Tem essas duas questões, reajuste de material e repactuação do salário dos trabalhadores. É um trabalho complexo de fiscalizar, né? Então, tem realmente muitos desafios. E sempre foi, eu entrei na coordenação de contratos em 2015, a gente sempre foi muito desafiador o contrato de limpeza. Mas é isso, quero saber aí de vocês sabiam disso, que tinha essas diferenças? Para quem isso aqui é uma novidade, me contem aí. Ficou alguma dúvida sobre a diferença de
de reajuste e repactuação? Olha, para mim é tudo novidade, porque essa é uma área, eu acho que bastante específica, né? Mas eu estou gostando muito de conhecer e de aprender, né? Então, tudo que você está trazendo é novo para mim, né? Eu agradeço aí pela forma que você está fazendo a exposição, que está sendo importante aqui para minha aprendizagem. Obrigada, Polly. Que bom, professora, feliz mesmo, de verdade. Gente, sobre a repactuação, ela também é um desafio, porque as repactuações, elas envolvem uma coisa que é uma coisa que é um terror, que é a planilha de custos. Essa planilha de custos, eu lembro que, nossa, quando eu cheguei na CCC, a gente era um desafio, não sei se ainda continua sendo desafiador lá, pessoal da coordenação, mas na época tinha que analisar essa planilha de custo, ela tem milhares de páginas, da composição ali dos custos de salário, o que é os custos, lucro, tudo, assim, é uma planilha gigantesca, eu não trouxe aqui para mostrar para vocês, mas é um desafio analisar uma repactuação, ver se está tudo de acordo, porque ela tem que estar seguindo tudo que foi previsto lá no edital da licitação. Então, é um grande desafio mesmo. Parabenizo quem trabalha com elas e consegue fazer isso com maestria, porque é realmente muito complexo. A repactuação é um grande desafio. E aí, imagine um contrato que tem repactuação e reajuste. Vocês imaginam? E o reajuste de limpeza, ele é complexo também porque ele tem vários itens ali, né, na planilha. Enfim. E para além dessas duas alterações, como eu falei, pode ser que um contrato tenha reajuste, outro contrato tenha só repactuação, pode ser contratos que tenham os dois juntos. Existem os aditivos contratuais com ônus ou sem ônus, né? Existem aqueles aditivos, os aditivos, eles são alterações formais nos contratos, podendo ou não gerar ônus financeiro. Eles são utilizados para atender situações imprevistas ou ajustar condições previamente pactuadas. Então, os aditivos contratuais com ônus, eles são quando aquela alteração resulta em um aumento ou redução de custos para a administração. Ou seja, inclusão de novos serviços, aumento no escopo contratual, como ampliar o número de vigilantes em um contrato de segurança, extensão do prazo contratual com custos adicionais. A própria extensão do prazo contratual, ela já gera automaticamente um ônus, né? A maioria das vezes, aliás. Por quê? Principalmente se o contrato ali ele é mensal fixo, se você tinha 12 meses e você estendeu mais 6, obviamente você tem mais 6 meses para pagar. Então, e existem aquelas alterações contratuais que são sem ônus, que é quando a alteração não gera nenhum impacto financeiro, por exemplo, prorrogação de prazo, mas sem custos adicionais. Um exemplo de sem ônus é se o prazo de entrega de um serviço era até 31 de janeiro. Ele não conseguiu entregar, não vai conseguir entregar, ele pediu uma prorrogação daquele prazo, mas não alterou o valor do serviço. Aí, nesse caso, essa prorrogação ela é sem ônus, né? Alteração de cláusulas administrativas que não envolvem valores como mudança no local de prestação de serviço, às vezes a gente precisa fazer uma alteração ali no contrato que não vai gerar nenhum tipo de impacto financeiro, às vezes é vamos aqui como acordo adicionar uma cláusula no contrato para fazer alguma coisa que não gera impacto, isso são alterações contratuais sem ônus, tá?